pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Biografias. Você sabe cobrar quem deve dinheiro para você? Não! Então você está no lugar certo, na hora certa. Porque o nosso convidado aqui é o mestre do crédito. Por 30 anos ele atuou nesse departamento, dirigiu esse departamento na Casas Bahia. Dá para imaginar a responsabilidade de uma área de crédito na Casas Bahia? Além disso, foi uma das cabeças pensantes e criadoras do Banco Carrefour, além de como secretário do Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, onde foi implantado, ser uma também das cabeças pensantes do meio do microempreendedor individual. Celso Amâncio, que honra tê-lo aqui. Olha, isso aqui é uma relação de gente que deve dinheiro para mim, que eu quero sair daqui com dinheiro no bolso. Você vai me ajudar a cobrar esse povo. Que bom, Elias. Muito obrigado pelo convite. Tenho uma satisfação muito grande em poder falar de uma coisa que eu vivi, uma vida que eu vivi muito bem, muito feliz, e que eu pude ser útil, né, para os nossos irmãos brasileiros, podendo fornecer crédito, né, para essas pessoas que realmente haviam necessidade e nem tão inseridas eram no mercado, principalmente naquela época, né? Perfeito. Então, eu queria saber a tua história, o que você conhece, domina. Mas como eu falei da Casas Bahia, eu tive a honra de biografar o Sr. Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, e você de conviver tão de perto, né? E de receber a responsabilidade de um setor tão importante. Tenta expressar um pouquinho quem era o Sr. Samuel Klein. Puxa vida, é tão fácil falar do Sr. Samuel, porque, na verdade, o Sr. Samuel, ele foi a nossa universidade, né? Entendeu? Nós aprendíamos a cada minuto que a gente estava ao lado dele. Inclusive, a gente até forçava algumas vezes uma ocasião de estar próximo, de ouvi-lo, né? Porque cada palavra dele, cada ensinamento, a gente conseguia transmitir isso para os fregueses, né? Não era cliente, né? Eram fregueses, como ele chamava. O Samuel Klein foi uma pessoa que lutou muito, estava todos os dias nas lojas, gostava muito de conversar com os clientes, sentir o que os clientes achavam da Casa Bahia, se estavam sendo bem tratados. Ele, inclusive, queria saber da vida particular dos clientes. E isso era uma coisa muito interessante e eu aprendia muito, né? Então eu queria sempre saber o que ele tirava daquelas conversas. E eu fui aprendendo realmente. Ele tirava o quê? O poder de compra de cada um daquelas pessoas. E assim a gente foi aprendendo e realmente foi o nosso grande professor, né? Sem dúvida. Bom, a gente sabe que Casas Bahia é um monstro. Michel Klein até recentemente me disse que o grupo, né, está passando das 1000 unidades. O Celso, quando iniciou lá, tinha 13 lojas. Meu Deus do céu, o que era isso, hein? Isso mesmo. É uma rede local. E a filial 13 era em Pinheiros, né? Não tinha nenhuma loja no interior ainda. E realmente era uma rede local, né? Você tinha até facilidade nas filiais, porque estava no ABC, né? No grande ABC, e essa mais longe, vamos dizer assim, daqui da sede que tinha, era em Pinheiros, na Teodoro Sampaio, né? Mas realmente foi eu diria que uma vida e uma aventura, né, muito deliciosa, porque você estava lidando com gente. E para você estar atrás do balcão, você tem que gostar de gente. Esse é o principal, eu diria, feeling, né, que você tem, é gostar de gente, sabe? A outra pessoa que está do outro lado, se ela está te procurando, é porque ela está precisando de alguma coisa. Então, a minha missão era realizar o sonho dela. Essa essência do varejo mesmo, né? Gostar de gente. Bom, o pessoal que está assistindo já está pensando, o Celso é formado em economia, você é músico, meu Deus do céu, fez administração. Como é que essa história, como é que um músico, né, que lida bem com instrumento musical vai dominar a máquina de calcular? Como é que é isso? Eu acho que aí está o segredo. Opa. Eu acho que aí está o grande segredo, né? Ao invés de você aprender a lidar com números, eu aprendi a lidar com matemática, porque a música é matemática. Interessante. O essencial da música é matemática. Então juntou a matemática e a sensibilidade. Porque para você ser músico,
você tem que ter sensibilidade. Porque o músico nada mais é ele despertar a emoção no outro. Essa é a questão do músico. E eu transferi essa experiência, essa sensibilidade, esse prazer, né, em colocar na minha vida profissional dentro da Casa Bahia, que foi uma oportunidade na minha vida, de colocar toda essa sensibilidade e esse sentimento, né, de entender o outro através da música. É lógico que eu fiz outros cursos, fiz outras especializações, eu sempre fui uma pessoa muito inteirada nas mudanças do mercado, e principalmente na nossa área, que é a área de comércio, né? Eu sempre procurei estar bastante atualizado, mas sem perder a essência, que vinha da sensibilidade da música, né? E da matemática, que era a divisão do Bona, né? Porque nada é mais do que uma matemática. Olha que bacana. Agora, Celso, quando o garoto quer ser um camisa 10, já foi Pelé, já foi Zico, já foi Sócrates, Ronaldinho, enfim, né? Quem era o teu grande ídolo na música que te levou a seguir essa carreira e a se formar como músico? Simples. Beatles. Oh, meu Deus. Tá mal de ídolo, né? Beatles. Porque, na verdade, a gente era criança, né? 12 anos, 13 anos, e a gente ouvia aquele grupo, né? Primeiro os cabeludos, né? E as meninas todas, e eu achava o seguinte, poxa, se eu fizer o que esses caras fazem, as meninas também vão gritar, não é mesmo? Então, olha a ilusão, né? Então, eu enveredei, porque então era o tempo do Help, né? E aquilo, toda vez que tocava, aquilo, todas as faixas etárias não deixava passar em branco, né? Então eu falei, puxa, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir, porque por intermédio da música eu consigo atingir as pessoas. Então esse foi o primeiro grande mote, né, que eu tive com os Beatles, né? E lógico, depois vieram os outros também que nos deixavam muito felizes, né? Perfeito. Celso, obviamente que toda grande estrada, né, tem a mão de ida e a mão de retorno, Claro. ou seja, é duplo, né? Então o seu Samuel Klein, né, a família Klein acreditou em você numa área tão importante quanto de crédito, e você também acreditou, né? Sim. Na Casa Bahia, na família Klein, para se manter por 30 anos, certamente recebeu ofertas, né, de troca de emprego e tudo mais. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa essência, porque o livro, né, do seu Samuel Klein traz, né, a situação de abrir o crédito para que vocês chamam de eiras e eiros, né, que não tem, né, uma carteira assinada, padeiro, costureira, enfim, né? E efetivamente, de onde surgiu essa, né, essa situação, que sem dúvida alguma foi um grande diferencial, acho que até 2 salários mínimos, né? Não precisava de comprovação de renda, era Sim, isso, né? depende. Na época, né? Bom, na verdade, eu não poderia deixar de parabenizá-lo pelo livro. Muito obrigado. Realmente é uma referência, né? É um livro que retratou fielmente a trajetória do seu Samuel Klein, de quem nós nos orgulhamos e vamos sempre nos orgulhar, né? E toda a família Klein também, Michel, todas as pessoas da família Dona Ana, né? Então, na verdade, era assim, eu casei e aí a Lourdes, minha esposa, pegou e falou, olha, eu quero que eu tenha um marido todo dia, que hora que anoitecer ele chega em casa. Eu não quero um músico que sai em janeiro de casa, volta em maio, toma um banho, no outro dia sai em excursão novamente. Eu quero um marido, eu casei para ter um marido aqui dentro de casa, né? E aquilo realmente me deixou assustado, né? Falei, nossa, e agora? Aí um amigo falou, olha, a Casa Bahia está admitindo, né? E eu com o cabelo aqui assim, né? Eu falei, nossa, aí peguei e fui lá no balcão, disse que estava precisando na cobrança. Bom, cheguei lá no balcão na cobrança, conversei com uma pessoa e ela pegou e falou, olha, nós temos vaga aqui, mas para informante, né? Eu falei, não tem importância, qualquer vaga. E eu perguntei para ela, aqui nesse andar, era o 2º andar do prédio, né, aqui na Matriz. Eu falei, quem é a pessoa mais importante que tem aqui, nesse 2º andar? Ela pegou e falou, mostrou lá o seu Nicola. Eu falei, eu vou ficar no lugar dele.
Olha, puxa vida. Então, e eu tinha uma convicção muito grande, porque até então, qualquer coisa que eu me propunha a fazer, eu me doava e conseguia fazer bem. E uns 3 dias depois que eu estava trabalhando, entrei como informante. O que é um informante? Ele vai na casa da pessoa. Aqui mora o seu Elias Awad? Mora, então eu ia lá confirmar teu endereço. Só que eu já fazia alguma coisa a mais. Eu só não confirmava, né? Eu procurava tomar um copo d'água dentro da sua casa para ver o que você tinha. E normalmente era em favelas que a gente ia, né, fazer essas informações. Bom, e eu entrava na casa, pedia um copo d'água, falava e dava uma olhada, né? E vestia já a mercadoria na pessoa. De repente ele estava comprando um fogão de 6 bocas e não tinha espaço ali para colocar esse fogão. Ou de repente ele estava comprando um armário aéreo. Como que ele ia pregar na parede de madeira? Então eu era um simples informante, eu só ia confirmar. Só que eu já trazia a ficha, já com um parecer diferenciado. E eles perceberam isso. Em 3 meses eles perceberam e me deram um teste para analista de crédito. E eu muito feliz, né, trabalhando na Casa Bahia, né, e fui ser analista de crédito. E aí começou a trajetória, né, de sempre. E na verdade é o seguinte, eu sempre tinha... quando eu tinha a oportunidade de estar próximo, ouvindo o que o seu Samuel falava, para eu poder aprender. Deixa eu ver o que o dono da empresa pensa da empresa dele, porque antes você não ouvia falar de missão, visão, entendeu? Não tinha isso, não tinha, na empresa não tinha nenhum lugar falando isso. Então você tinha que aprender por intuição do que falavam. E eu queria muito ouvi-lo. E eu entendi qual era a missão dele. E entendi qual era a visão dele. Então eu comecei a desenvolver o máximo possível. Aí eu comecei a criar treinamento dentro da empresa para os próprios funcionários da equipe. E isso foi evoluindo. Então, o seu Samuel sempre inspirando. A nossa maior, eu diria, maior aproximação, né, do cliente foi através do funcionário. Treinamento do funcionário, entendendo qual era a missão que não estava escrita em lugar nenhum. Uma época que muitas empresas chamam isso um gasto. Né? Lógico, não, achava isso aí, eu diria, um luxo, né? Ou só as multinacionais, assim, que tinha esse tipo de coisa, né? E muitas vezes, até hoje, né? Em muitas empresas está escrita a missão, a visão, e ninguém nem lê, né? Se você pergunta, qual é a missão? Sabe? E muitas estão renovando isso, né? Porque entendendo que aquilo já era um quadro pendurado na parede que... Com certeza. Nada, né? Então eu já tinha uma visão de RH naquela época, eu diria que muito interessante, tudo intuitivo, né? Muito interessante. Por quê? Porque eu sabia que gente tinha que gostar de gente. Gente, para lidar com gente, tem que admirar gente. Então, o crédito, toda vez que um cliente vinha para o crediário, eu passava para os meus funcionários o seguinte, ali está vindo um pedaço de pão para você levar para a tua casa. Não desperdice. Ali está vindo uma parte do seu salário. E todo cliente que ele entrava na loja, ele automaticamente ele sentia que o crédito dele estava aprovado. E os funcionários, eles tinham essa convicção. Puxa, o seu Elias está vindo aqui comprar, o crédito dele está aprovado. Só se tivesse alguma coisa muito grave ou que a capacidade de pagamento dele não se enquadrasse. Então, porque se você aprovar crédito para quem não tem condições de pagar, você está criando uma dificuldade para ele. Você está fazendo um mal para ele, não um bem. E vocês fizeram um trabalho de inclusão social, de inclusão, né? Muito bonito. Realmente o trabalho era... E as pessoas se sentindo, né, valorizadas, né? Sendo recebidas, acomodadas, enfim, um trabalho muito lindo. Agora, o Celso, entre tantas coisas importantes que falou, disse uma coisa que nós temos que aprender a praticar. Você quer ser massa ou você quer se destacar? Ele ia fazer uma atividade, mas procurava entregar mais do que foi buscar. Então, isso é muito importante. Não pense que ficando até um pouco mais tarde, fazendo mais do que você é pago para fazer, né, você está apenas beneficiando a empresa. Você está aprendendo, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Então, esse é o pensamento daquele que quer se destacar. Agora, Celso,
Eu me lembro que o senhor Samuel, né, uma das declarações importantes, né, que ele me deu, foi: Elias, quando eu criei a financeira, né, entrava um dinheiro aqui, saía 5. Eu multiplicava por 5 cada dinheiro que entrava. Como é que é esse processo? Porque ele enxergou isso no final da década de 60. Né? Sim. Como é que foi isso dentro da operação da Casa Bahia? Então, na verdade, essa época é uma época que uma carta de crédito, né, para você ter uma financeira, era uma coisa assim, eu diria que até inconcebível, porque eu nem lembro que moeda que era, né? Sei lá, vamos supor que hoje fosse 300 milhões. Uma carta de crédito, ela era valorizada naquela época exatamente por causa disso, entendeu? Porque ela dava um retorno muito rápido, né, e bastante flexibilizado. Então, você, naquela época, tinha um crédito, se você conseguisse ficar com o papel e você mesmo financiar, o teu lucro era sensacional e fenomenal. Por isso que os bancos, né, nessa área financeira, nessa área de crédito, né, o lucro é tão alto, porque aqui no Brasil sempre foi assim. Hoje, eu diria que o juro está um pouco mais humanizado, não tanto, né, mas ele está humanizado. Bom, vide o lucro dos bancos. Na verdade, o lucro ele é voltado a isso. Então, a financeira, naquela época, ela tinha assim um papel muito importante, né? Porque ela alavancava as vendas, né? Ela te dava, inclusive, um retorno rápido para que você conseguisse reabastecer o estoque. Então, você ganhava muito mais na financeira do que no mercantil. Havia uma diferença. Com certeza, com certeza. E outra dúvida também que as pessoas têm, né, ou uma confusão que fazem, é em relação à linha de crédito, né, e também o crediário. Né? Sim. Quem tem crédito pode fazer um crediário? Como é que funciona isso? Então, o mercado mudou muito e ele vai mudar ainda, né? Constantemente ele vai estar mudando, ele vai estar se modernizando, tá? Mas o crédito, ele tem essência. Crédito quer dizer confiança. Então, para você dar um crédito, você tem que ter confiança. Hoje, como que você analisa um crédito hoje? Matematicamente, por score, por behavior, né, que é o passado dele, entendeu? E muito pouco pela pessoa, que é o crédito que nós desenvolvemos, que é o crediário que nós desenvolvemos, entendeu? Então, o crédito, ele é baseado no teu poder de compra, o teu poder aquisitivo. Certo? E como analisar o poder aquisitivo? Vamos supor que você tem um salário de 10 mil reais. 10 mil reais você tem um limite, vamos supor de 30%, você tem 3 mil reais. Só que você tem um salário de 10 mil reais e você tem 9 de gasto fixo. Tem que ser avaliado. É lógico, por isso que tem que ter entrevista. Por isso que você tem que saber realmente o que é crédito e o que é crediário. O crédito, ele é impessoal. O crediário é pessoal. Sabe, você pode voltar aqui a comprar porque eu já te conheço. Então, hoje, como que funciona hoje? Hoje o brasileiro, ele tem pelo menos 5 cartões de crédito no bolso. Pode analisar, pelo menos 5 cartões. Então ele vai num shopping, ele não tem educação financeira para isso. Porque ele recebe cartão aleatoriamente. Melhorou um pouco, mas já recebeu e ainda tem muitos cartões. Ele vai no shopping e ele vê uma coisa que ele gosta lá, ele pega e passa o cartão. Plim, acabou. Comprou o casaco que ele queria. Né? Aí vai do outro lado, tem lá um sapato. Pô, não vai doer nada. Cartão de crédito não dói nada, né? Não dói nada. Mais 50 por mês. Né? Isso, então aí, pá, olha, eu quero levar esse sapato aqui. Oh, perfeitamente, tá aqui meu cartão. Plim, não doeu nada, olha que maravilha, sabe? Né? Aí ele vai numa outra loja, vê outro dia, vê uma outra oportunidade. Ah, meu cartão, aquele meu cartão. Chega lá, pim, não passou o cartão. Ué, mas o que aconteceu? O limite do senhor acabou. Ah, não tem problema. Pega esse verdinho aqui. Meu Deus do céu. Porque nós temos 63 milhões de inadimplentes no Brasil. É 30% da população. Meu Deus. Se você for ver, o cartão de crédito é o maior vilão disso aí.
entendeu? Porque as pessoas não... E, na verdade, quando chega a fatura, ele não sabe quanto ele vai pagar. Essa é a diferença do carnê para o cartão de crédito. Esse é o controle financeiro. Então, E outra coisa, o cartão você empresta para o irmão, você empresta para o vizinho, sabe? Olha, eu queria... Porque é assim, né, a história. Eu queria tirar dessas chapinhas, né? Queria tirar uma dessas chapinhas. Você pode emprestar seu cartão? Perfeitamente, minha amiga querida. Pega, vai lá o cartão, passa e acabou. A dívida fica para você. E lá se vai a amizade. Né? Exato. Exatamente. Então, isso é crédito. Crediário é uma coisa pessoal. Eu te conheço, Elias. Que bom que você veio da minha loja. Olha, eu tenho umas novidades aqui para você. Isso o crediário faz. O crédito não. O crédito ele é impessoal. Você vai lá, passa o cartão, vai embora, eles nem sabem teu nome, nada, nem telefona para você, perguntando se você gostou da mercadoria. Percebeu? Então, o mercado mudou, mas o consumidor não. Não, né? Continua com a mesma essência. Nossa, é tanta coisa para falar com o Celso que precisava aqui de uma semana de conversa. Celso, você saiu de uma empresa nacional, né, e foi para uma empresa multinacional, também em varejo, Carrefour. Qual é basicamente a diferença da forma de pensar? Porque acredito que o Brasil tem um sistema financeiro muito rígido, né, muito bem consolidado, enfim, né, prova disso que muitas das crises que nós vivemos, o sistema se manteve firme, intacto, né? Qual foi a grande diferença de sair da Casas Bahia e atuar principalmente na criação do Banco Carrefour? Operacionalmente foi um choque, porque existe uma diferença muito grande na questão da visão do freguês. Lá era a visão do cliente, não era do freguês, era do cliente. Então, como que era? Era tratado muito mais mecanicamente, muito mais como um número e muito mais racional. Sabe? Você tinha um quadradinho de possibilidades. Se tivesse fora daquelas possibilidades, você não tinha autoridade para poder adequar aquilo, que seria a segunda renda, sabe? Que seria o tempo que mora no mesmo local, as estabilidades. Tudo isso traz segurança. Com certeza. Toda essa linha de análise de crédito que tinha na Casa Bahia, lá não era viável, porque era tudo no sistema. Então você ganha tanto, o teu poder de compra é tanto. Tá? Se você tivesse com o teu nome limpo, tudo bem. Se você não tivesse, não podia... não tinha concessão de crédito de forma nenhuma. Mesmo que, aliás, o cadastro positivo, podemos falar alguma coisa, veio corrigir muito bem essa questão. Então, era uma outra filosofia, na verdade. Tá? O Celso, outra situação interessante, mais de 30 anos numa empresa nacional, depois, né, numa multinacional como o Carrefour, e também na gestão pública, né? Sim. Onde as coisas são mais morosas e tudo, você como secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, a criação do MEI, sem dúvida alguma, né, permitiu com que aqueles eiras e eiros que nós estávamos comentando, né, cozinheiros, os pintores e tudo mais, pudessem ter uma forma, né, de fazer uma nota, alguma coisa, como uma prestação de serviço. Qual foi o que pesou na criação do MEI e como foi sair de uma empresa privada para um setor público? Foi maravilhoso, porque foram 3 escolas totalmente diferentes, né? Uma empresa nacional, patronal, você trabalhava junto com o dono, né? Uma empresa multinacional, que os donos ficavam lá na França, né? E eu vou chamar de uma empresa pública, né? Então, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Daí vem a questão do MEI. E, na verdade, o MEI vem lá de trás da Casa Bahia, porque se naquela época tivesse o MEI, cada cliente, pedreiro, cozinheiro, sabe? Eu ia já, no crediário, eu já ia fazer o MEI dele. Porque eu ia esclarecer para ele, e por que a questão do MEI? Porque ele poderia pagar a aposentadoria dele. Olha.
sabe? Ele poderia obter crédito com muito mais facilidade para tocar o negócio dele. O nosso crédito era um crédito mercantil, de mercadorias, mas ele poderia conseguir, no Banco do Povo, por exemplo, né? Hoje até R$10.000, vamos supor que ela seja uma manicure, ela podia comprar aquela estufa, né? Para esterilizar o equipamento dela. Então, nós enxergamos, isso vem desde quando eu era superintendente do Conselho na Associação Comercial de São Paulo. E a gente via a necessidade de realmente, na concessão do crediário, da pessoa, ela está mais regularizada, né? De trazer para ela uma cidadania, porque o MEI realmente ele traz uma cidadania. E nós enxergamos isso. A primeira cidade que lançou o MEI foi aqui em São Caetano do Sul, enquanto eu, secretário de Desenvolvimento Econômico, devido ao interesse que realmente eu tinha. Nós lançamos aqui e, na verdade, eu colocava na minha secretaria, eu simplesmente não fazia só a inscrição do MEI. Eu capacitava o MEI. Então você chegava e falava, olha, eu quero ser MEI, ótimo, qual a tua intenção? Eu quero fazer coxinha na minha casa para vender para buffet, ótimo. Terça-feira, a Secretaria da Saúde vai estar aqui na minha secretaria e vai te capacitar para você ter higiene, saber como fazer e tal. Vamos te ensinar a questão do imposto de renda, vamos te ensinar a fazer nota, vamos te ensinar a você participar de concorrência pública. Tornou ele uma empresa, né? Guardadas as proporções. Isso. Então, eu lancei o MEI não só simplesmente jogando a pessoa no mercado, preparando ela. E interessante que quando ele fazia já o curso, ele já recebia uma placa de acrílico com o nome da empresa dele, por exemplo, Maria Antônia, cabeleireira. Puxa. E ela colocava na frente da casa dela. Já traz uma estima para isso. Então essa era a questão de trazer cidadania para essas pessoas, sabe? E voltada para a sensibilidade da música, voltada para a sensibilidade do crediário. Então, o que é? Na verdade é assim, o ser humano ele precisa se sentir útil. Então, esse sempre foi o meu lema, né? De você poder ser útil e você poder fazer e avançar cada dia mais, capacitando as pessoas a terem crédito, a terem crediário e a saberem viver, né? Aproveitar o bom da vida. Sem dúvida, olha, fantástico, fantástico, Celso. Nós estamos chegando ao final, infelizmente, mas duas situações que efetivamente incomodam muito, né, quem presta o serviço, quem tem uma empresa. Primeiro é uma confusão, quanto custa, né, e quanto vale, né? Isso. Eu sempre busco fazer o melhor, né, para chegar no quanto vale, não no quanto custa, que é não ter preço, mas ter valor. E depois, né, como cobrar, né, e quanto cobrar por isso. Então, eu queria que você pudesse trazer um pouco desses dois conceitos, né? Primeiro, de precificar, né, ou de valorizar, e principalmente de como, né, poder cobrar por esse serviço prestado. Eu acho que hoje nós pecamos no atendimento, infelizmente, né? Acabou tendo essa questão do self-service. Então você entra numa loja e tem poucas pessoas para te atender, ou de repente não tem ninguém para te atender. E você pega uma mercadoria, você tem alguma dúvida dela e infelizmente não tem ninguém para te explicar. E às vezes tem para te explicar e acaba não tendo aquela mercadoria, então ela não pode dizer. Um pequeno exemplo, né? Nós tínhamos uma vendedora que era a maior vendedora de máquina de lavar roupa. Sabe qual era o momento que ela fechava a venda? Quando ela dizia para os fregueses que ela lavava todos os tênis da casa dela dentro da máquina de lavar. Por quê? Porque ela conhecia a mercadoria. Esse é o grande problema. Então, quanto vale e quanto custa, entendeu? Então, o custo é aquele. Você não pode fazer, não tem jeito de você fazer muito milagre. Mas quanto vale é você saber usar, entendeu? Então, de repente, hoje você tem equipamentos, telefone celular, por exemplo.
Quanto ele custa? Tem telefone celular de 10 mil. Você usa quanto dele? R$100. Ou não? É isso mesmo. Entendeu? Então, o quanto vale e o quanto custa? Sabe? O mercado está carente disso. Sabe? Por que eu vou pagar 10 mil reais nesse produto? Nossa, mas tem um monte de coisa que você nem vai abrir, que não te interessa. Percebe? Só que se a pessoa te ensinar aquilo, você vai pagar. Por quê? Porque aquilo te encantou, aquilo te interessou, como aquela freguesa de colocar o tênis lá. Essa eu diria, globalmente, meio que grosseiramente, explicando o quanto vale, né, e o quanto custa. E a questão da cobrança em si, o crédito tem que ser bem feito. Quando o crédito ele é bem feito, a cobrança fica muito simples e muito fácil, sabe? A pessoa, porque, na verdade, é o seguinte, toda mercadoria que você comprou, todo bem que você comprou, o serviço que você comprou, e você paga com satisfação, aquilo não vai dar problema depois. Por exemplo, você vai num restaurante, o garçom te cobra 10%. Você sempre vai fazer, puta, mereceu. Sem dúvida alguma. Ou não mereceu, você não volta mais lá. É mais ou menos assim. Ou você vai pegar um outro garçom. Certo? A cobrança é a mesma coisa. Você comprou um refrigerador. Tá? Ele está funcionando bem. O vendedor te explicou tudo, ou a maioria das coisas que você necessita, você está pagando com satisfação. Você não atrasa. Você pode atrasar outras coisas, mas aquela mercadoria você não atrasa. E se você atrasa, você vai lá dar satisfação, que era o caso que acontecia com a gente. Exatamente. Eu até brinco que para montar a palestra hoje é fácil, né? A gente dá uma volta no quarteirão, entre meia dúzia de lojas, né? Vai ser bem atendido, vai ser tratado como rei, vai ser mal atendido, né? Enfim, tem de tudo. E ali você traz essa experiência para poder compartilhar. Celso Amâncio, olha, o senhor Samuel Klein você já leu, né? Então, o senhor Mário Dazinho, um presente para você. Que bom, muito né? obrigado, muito obrigado. O nosso mestre do crédito, Celso Amâncio, participando com a gente, muito obrigado. Celso, uma conversa deliciosa e tenho certeza que enriqueceu bastante quem está acompanhando o nosso contato aqui. Elias, muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer muito grande e fico à disposição. Muito obrigado, vamos ter novas conversas. Esse então foi o Celso Amâncio, mestre do crédito, conversando um pouco sobre a trajetória dele e principalmente sobre o que se pratica de crédito no mercado. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.